esperança de um alívio para seus males. Queria ser ouro nas mãos do pobre, felicidade nas mãos do aflito, bálsamo nas do doente. Queria ser o perdão de todas as ofensas. Não condenaria, não maldiria, não lançaria anátemas, não criticaria com malevolência, nada diria que pudesse prejudicar alguém. Enfim, faria o que fazeis, apenas ensinar o bem e falar desta bela doutrina que vos reúne a todos e sob todas as formas. Professaria sempre esta sublime máxima: amai-vos uns aos outros. Aquele que gostaria de voltar à terra, não charlatão, não para vender apenas lápis, mas para isto juntar a venda de papel e que diria a todos: o lápis não pode ser útil sem o papel e o papel não pode dispensar o lápis. Mangin. A solidariedade. Paris, 26 de novembro de 1866. Médium, Senhor sabe. Glória a Deus e paz aos homens de boa vontade. O estudo do Espiritismo não deve ser vão. Para certos homens levianos, é uma diversão. Para os homens sérios, deve ser sério. Antes de tudo refleti numa coisa. Não estais na terra para ir viver à maneira dos animais, para vegetar à maneira de gramíneas ou de árvores. As gramíneas e árvores têm a vida orgânica, mas não têm a vida inteligente, como os animais não têm a vida moral. Tudo vive, tudo respira em a natureza, mas só um homem ciente se sente. Como são lamentáveis e insensatos aqueles que se desprezam a ponto de se compararem a um pé de erva ou a um elefante. Não confundamos os gêneros nem as espécies. Não são grandes filósofos e grandes naturalistas que, por exemplo, veem no Espiritismo uma nova edição da metempsicose e, sobretudo, de uma metempsicose absurda. A metempsicose não é outra coisa senão o sonho de um homem de imaginação. Um animal, um vegetal produz o seu congênere, nada mais, nada menos. Que isto seja dito para impedir velhas ideias falsas de serem novamente acreditadas, à sombra do Espiritismo. Homem, sede homem, sabei de onde vindes e para onde ides. Sois o filho amado daquele que tudo fez de vos deu um fim, um destino que deveis realizar sem o conhecer absolutamente. Eres necessário aos seus desígnios, à sua glória, à sua própria felicidade? Questões inúteis, porque insolúveis. Vós sois, sede reconhecidos por isto, mas ser não é tudo, é preciso ser segundo as leis do Criador, que são as vossas próprias leis. Lançado na existência, sois ao mesmo tempo causa e efeito. Ao menos quanto ao presente, não podeis determinar o vosso papel, nem como causa, nem como efeito, mas podeis seguir as vossas leis. Ora, a principal é esta: o homem não é um ser isolado, é um ser coletivo. O homem é solidário do homem. É em vão que procura o complemento de seu ser, isto é, a felicidade em si mesmo ou no que o ser que isoladamente, não pode encontrá-lo senão no homem ou na humanidade. Então nada fazeis para ser pessoalmente feliz, tanto quanto a infelicidade de um membro da humanidade, de uma parte de vós mesmo, poderá vos afligir. Mas, direis, é a moral que ensinais. Ora, a moral é um velho lugar comum. Olhai em torno de vós, que há de mais ordinário, de mais comum que a sucessão periódica do dia e da noite, que a necessidade de vos alimentardes e de vos vestirdes. É para isto que tendem todos os vossos cuidados, todos os vossos esforços. E é necessário, pois assim o exige a parte material do vosso ser. Mas a vossa natureza não é dupla, e não sois mais espírito do que corpo. Como, pois, vos é mais difícil ouvir lembrar as leis morais do que as leis físicas, que aplicais a todo instante. Se fosseis menos preocupados e menos distraídos, essa repetição não seria tão necessária. Não nos afastemos de nosso assunto. Bem compreendido, o Espiritismo é, para a vida da alma, o que o trabalho material é para a vida do corpo. Ocupai-vos dele com este objetivo e ficai certos de que quando tiverdes feito, para o vosso melhoramento moral,
a metade do que fazeis para melhorar a vossa existência material, tereis feito a humanidade dar um grande passo. Um espírito. Tudo vem a seu tempo. Odessa, Grupo Familiar, 1866. Médium, Senhorita M. Pergunta: lendo as experiências magnéticas no Verité de 1866, estava maravilhado e pensava intimamente que esta força tão admirável talvez pudesse ser a causa de todas as maravilhas, de todas as belezas, incompreensíveis para nós, dos planetas superiores, e cuja descrição nos dão os espíritos. Peço aos espíritos bons que me esclareçam a respeito. Resposta: pobres homens. A avidez de saber, a devoradora impaciência de ler o livro da criação, vos transtorna a cabeça e deslumbra os vossos olhos habituados à escuridão, quando caem sobre algumas passagens que o vosso espírito, ainda escravo da matéria, não é capaz de compreender. Mas tende paciência, os tempos são chegados. O grande arquiteto já começa a desenrolar diante dos vossos olhos o plano do edifício do universo. Já levanta uma ponta do véu que vos oculta a verdade, e um raio de luz vos ilumina. Contentai-vos com essas premissas, habituai os vossos olhos à doce claridade da aurora, até que possam suportar o esplendor do sol em todo o seu vigor. Agradecei ao Todo-Poderoso, cuja bondade infinita poupa a vossa vista fraca, erguendo gradualmente o véu que a cobre. Se o levantasse de uma vez, ficaríeis deslumbrados e nada veríeis, recairíeis na dúvida, na confusão, na ignorância da qual apenas sais. Já vos foi dito que tudo vem a seu tempo, não antecipeis por vossa grande avidez de tudo saber. Deixai ao Senhor a escolha do método que julgue mais conveniente para vos instruir. Tendes diante de vós uma obra sublime, a natureza, sua essência, suas forças. Ela começa pelo ABC. Aprendei primeiro a soletrar, a compreender as primeiras páginas. Progredi com paciência e perseverança e chegareis ao fim, ao passo que, saltando páginas e capítulos, o conjunto vos parece incompreensível. Aliás, não está nos desígnios do Todo-Poderoso que o homem saiba tudo. Conformai-vos, pois, com a sua vontade, ela tem por objetivo o vosso bem. Lede no grande livro da natureza, instruí-vos, esclarecei o vosso espírito, contentai-vos em saber o que Deus julga a propósito vos ensinar durante vossa passagem na terra. Não tereis tempo de chegar à última página e não a lereis senão quando estiverdes desligados da matéria, quando vossos sentidos espiritualizados vos permitirem compreendê-lo. Sim, meus amigos, aprendei e instruí-vos e, antes de tudo, progredi em moralidade pelo amor do próximo, pela caridade, pela fé. É o essencial, é o passaporte à vista do qual as portas do santuário infinito vos são abertas. Bode. Respeito devido às crenças passadas. Paris, Grupo Delany, 4 de fevereiro de 1867. Médium, Sr. Morim. A fé cega é o pior de todos os princípios. Crer com fervor num dogma qualquer, quando a sã razão se recusa a aceitá-lo como uma verdade, é fazer ato de nulidade e privar-se voluntariamente do mais belo de todos os dons que nos concedeu o Criador, é renunciar à liberdade de julgar, ao livre-arbítrio que deve presidir a todas as coisas na medida da justiça e da razão. Geralmente os homens são negligentes e não creem numa religião senão por desencargo de consciência e para não rejeitar inteiramente as boas e doces preces que embalaram a sua juventude e que sua mãe lhes ensinou ao pé do fogo, quando a noite trazia consigo a hora do sono. Mas se esta lembrança por vezes se apresenta ao seu espírito, no mais das vezes, com um sentimento de pesar que eles fazem um retorno a esse passado, onde as preocupações da idade madura ainda estavam mergulhadas na noite do futuro. Sim, todo homem tem saudade desta idade despreocupada e pouquíssimos podem pensar em seus jovens anos. Mas, que deles resta um instante depois? Nada. Comecei dizendo que a fé cega era perniciosa,
Mas nem sempre se deve rejeitar como essencialmente mal tudo quanto parece manchado de abuso, composto de erros e, sobretudo, inventado à vontade, para a glória dos orgulhosos e benefício dos interessados. Espíritas, deveis saber melhor que ninguém que nada se realiza sem a vontade do Senhor Supremo. Cabe a vós refletir antes de formular o vosso julgamento. Os homens são vossos irmãos encarnados e é possível que numerosos trabalhos dos tempos antigos sejam obras vossas, realizadas numa existência anterior. Os espíritas devem, antes de tudo, ser lógicos com seu ensino e não atirar pedras em instituições e excrenças de outros tempos, só porque são de outra época. A sociedade atual precisou, para ser o que é, que Deus lhe concedesse, pouco a pouco, a luz e o saber. Não vos cabe, pois, julgar se os meios empregados por ele eram bons ou maus. Não aceiteis senão o que vos pareça racional e lógico, mas não vos esqueçais de que as coisas velhas tiveram a sua juventude e que o que ensinais hoje se tornará velho por sua vez. Respeito, pois, a velhice. Os velhos são vossos pais, como as coisas velhas foram precursoras das coisas novas. Nada envelhece, e se faltais a esse princípio por tudo que é venerável, faltais ao vosso dever, mentis à doutrina que professais. As velhas crenças elaboraram a renovação que começa a realizar-se. Todas, conquanto não fossem exclusivamente materiais, possuem uma centelha da verdade. Lamentai os abusos que se introduziram no ensino filosófico, mas perdoai os erros de outra época, se, por vossa vez, quiserdes ser desculpados pelos vossos, ulteriormente. Não deis vossa fé ao que vos parece mal, mas não creiais também que tudo quanto hoje vos é ensinado seja a expressão da verdade absoluta. Crede que em cada época Deus alarga os horizontes dos conhecimentos, em razão do desenvolvimento intelectual da humanidade. Lacordaire. A Comédia Humana. Paris, Grupo des Liens, 29 de novembro de 1866. Médium, Senhor des Liens. A vida do espírito encarnado é como um romance, ou antes, como uma peça teatral, da qual cada dia se percorre uma folha contendo uma cena. O autor é o homem. As personagens são as paixões, os vícios e as virtudes, a matéria e a inteligência, disputando a posse do herói, que é o espírito. O público é o mundo em geral durante a encarnação, os espíritos na erraticidade, e o censor que examina a peça para julgar em última instância e proferir uma censura ou um louvor a Deus. Fazei, pois, de modo que sejais aplaudido o maior número de vezes possível e que só raramente cheguem aos vossos ouvidos o barulho desagradável dos assobios. Que a intriga seja sempre simples, e não busqueis interesse senão nas situações naturais, que possam servir para fazer triunfar a virtude, desenvolver a inteligência e moralizar o público. Durante a execução da peça, a cabala posta em movimento pela inveja, pode tentar criticar as melhores passagens e só incensar as que são medíocres ou más. Fechai os ouvidos a essas bajulações e lembrai-vos de que a posteridade vos apreciará no vosso justo valor. Deixareis um nome obscuro ou ilustre, manchado de vergonha ou coberto de glória, conforme o mundo, mas, quando a peça estiver terminada e a cortina, caída sobre a última cena, vos puser em presença do regente universal, do diretor infinitamente poderoso do teatro onde se passa a comédia humana, não haverá bajuladores, nem cortesãos, nem invejosos, nem ciumentos, estareis sós com o juiz supremo, imparcial, equitativo e justo. Que a vossa obra seja séria e moralizadora, porque é a única que tem algum peso na balança do Todo-Poderoso. É preciso que cada um dê à sociedade ao menos o que dela recebe. Aquele que, tendo recebido assistência corporal e espiritual, que lhe permite viver, se vai sem ao menos restituir o que gastou, é um ladrão, porque desperdiçou uma parte do capital inteligente e nada produziu. Nem todo mundo pode ser homem de gênio, mas todos podem e devem ser honestos,
bons cidadãos, e devolver à sociedade o que a sociedade lhes emprestou. Para que o mundo esteja em progresso, é preciso que cada um deixe uma lembrança útil de sua personalidade, uma cena mais nesse número infinito de cenas úteis que os membros da humanidade deixaram, desde que a vossa terra serve de lugar de habitação dos espíritos. Fazei, pois, que leiam com interesse cada uma das folhas de vosso romance, e que não o percorram apenas com o olhar, para o fechar com o enfado, depois de o ter lido pela metade. Eugênio Sui. Ano 10, abril de 1867, número 4. Espírito profético. Pelo Conde Giuseppe de Maistre. O Conde Giuseppe de Maistre, nascido em Chambéry em 1753, morto em 1821, foi enviado pelo rei da Sardenha, como ministro plenipotenciário na Rússia, em 1803. Deixou esse país em 1817, quando da expulsão dos jesuítas, cuja causa tinha abraçado. Entre suas obras, uma das mais conhecidas na literatura e no mundo religioso, está a que se intitula Noites de São Petersburgo, publicada em 1821. Embora escrita de um ponto de vista exclusivamente católico, certos pensamentos parecem inspirados pela previsão dos tempos presentes e, a esse título, merecem particular atenção. As passagens seguintes são tiradas da 11ª Conversa, tomo 2º, página 121, edição de 1844. Mais do que nunca, senhores, devemos ocupar-nos dessas altas especulações, porque precisamos estar preparados para um acontecimento imenso na ordem divina, para o qual marchamos em velocidade acelerada, que deve chocar todos os observadores. Não há mais religião na Terra, o gênero humano não pode ficar neste estado. Oráculos terríveis, aliás, anunciam que os tempos são chegados. Vários teólogos, mesmo católicos, acreditam que fatos de primeira ordem e pouco afastados estavam anunciados na revelação de São João e, embora os teólogos protestantes, em geral, só tenham debitado tristes sonhos sobre esse mesmo livro, onde jamais viram senão o que desejavam, contudo, depois de haver pago esse infeliz tributo ao fanatismo de seita, vejo que certos escritores desse partido já adotam este princípio. Várias profecias contidas no Apocalipse se referiam aos nossos tempos modernos. Um desses escritores até chegou a dizer que o acontecimento já tinha começado, e que a nação francesa devia ser o grande instrumento da maior das revoluções. Talvez não haja um homem verdadeiramente religioso na Europa, falo da classe instruída, que no momento não espere algo de extraordinário. Ora, dizei-me, senhores, acreditais que essa concordância de todos os homens possa ser desprezada? Nada representa esse grito geral que anuncia grandes coisas. Remontai aos séculos passados, transportai-vos ao nascimento do Salvador. Naquela época uma voz alta e misteriosa, partida das regiões orientais, não exclamava, o Oriente está a ponto de triunfar. O vencedor partirá da Judéia, um menino divino nos é dado. Vai aparecer, desce do mais alto dos céus, trará a idade de ouro sobre a terra. Sabeis o resto. Estas ideias eram espalhadas universalmente, e como se prestavam infinitamente à poesia, o maior poeta latino dela se apoderou e a revestiu das mais brilhantes cores em seu polion, que foi depois traduzido em muitos belos versos gregos e lidos nesta língua no Concílio de Nicéia, por ordem do imperador Constantino. Por certo era bem digno da providência ordenar que esse grande grito do gênero humano repercutisse para sempre nos versos imortais de Virgílio, mas a incurável incredulidade de nosso século, em vez de ver nessa peça o que ela realmente encerra, isto é, um monumento inefável do espírito poético, que então se agitava no universo, diverte-se em nos provar doutamente que Virgílio não era profeta, ou seja, que uma flauta não sabe música, e que nada há de extraordinário na 11ª ecloga desse poeta.
O materialismo que contamina a filosofia de nosso século impede de ver que a doutrina dos espíritos e, em particular, a do espírito profético, é inteiramente plausível em si mesma, e além disso, a melhor sustentada pela mais universal e imponente tradição jamais havida. Como a eterna doença do homem é penetrar o futuro, é uma prova certa de que tem direito sobre esse futuro e de que tem meios de o atingir, ao menos em certas circunstâncias. Os oráculos antigos se davam a esse movimento interior do homem, que o advertia de sua natureza e de seus direitos. A ponderosa erudição de Vandal e as belas frases de Fontenelle em vão foram empregadas no século passado para estabelecer a nulidade geral desses oráculos. Mas, seja como for, jamais o homem teria recorrido aos oráculos, jamais teria podido imaginá-los, se não tivesse partido de uma ideia primitiva, em virtude da qual os olhava como possíveis, e mesmo como existentes. O homem está sujeito ao tempo e, contudo, por sua natureza, estranho ao tempo. O profeta gozava do privilégio de sair do tempo, não sendo mais as suas ideias distribuídas na duração, tocam-se em virtude da simples analogia e se confundem, o que necessariamente espalha uma grande confusão em seus discursos. O próprio Salvador submeteu-se a esse estado quando, entregue voluntariamente ao espírito profético, as ideias análogas de grandes desastres, separadas do tempo, o conduziram a misturar a destruição de Jerusalém à do mundo. E ainda assim que Davi, levado por seus próprios sofrimentos, a meditar sobre o justo perseguido, de repente sai do tempo e reclama, diante do futuro: trespassaram meus pés e minhas mãos, quebraram os meus ossos, partilharam as minhas vestes, deitaram sorte sobre as minhas roupas. Salmo 21, v. 18 e 19, poder-se-iam acrescentar outras reflexões tiradas da astrologia judiciária, dos oráculos, das adivinhações de todo o gênero, cujo abuso sem dúvida desonrou o espírito humano, mas que, não obstante, tinham uma raiz verdadeira, como todas as crenças gerais. O espírito profético é natural ao homem e não cessará de se agitar no mundo, ensaiando o homem, em todas as épocas e em todos os lugares, penetrar o futuro, declara não ser feito para o tempo, porque o tempo é algo de forçado, que só pede para acabar. Daí vem que, nos nossos sonhos, jamais temos ideia do tempo, e que o estado de sono sempre foi considerado favorável às comunicações divinas. Se me perguntardes a seguir o que é esse espírito profético, ao qual me referi há pouco, responderei que jamais houve no mundo grandes acontecimentos que, de alguma maneira, não tivessem sido preditos. Maquiavel foi o primeiro homem de meu conhecimento que tinha avançado esta proposição, mas se vós mesmos refletirdes, achareis que sua asserção está justificada por toda a história. Tendes um último exemplo na Revolução Francesa, predita de todos os lados e da maneira mais incontestável. Mas, para voltar ao ponto de partida, credes que ao século de Virgílio faltassem belos espíritos que zombavam do grande ano, do século de ouro, da casta Lucina, da augusta mãe e da misteriosa criança? Entretanto, tudo isto havia chegado, a criança, do alto do céu, estava prestes a descer. E podeis ver nos vários escritos, notadamente nas observações que Pope juntou à sua tradução em versos do Polion, que esta peça poderia passar por uma versão de Isaías. Por que quereis que hoje também não seja assim? O universo está à espera. Como desprezaríamos esta grande persuasão? E com que direito condenaríamos os homens que, advertidos por esses sinais divinos, se entregam a santas pesquisas? Quereis uma nova prova do que se prepara? Buscai nas ciências, considerai bem a marcha da química, da própria astronomia, e vereis para onde elas nos conduzem. Acreditareis, por exemplo, se não estivesseis advertidos, que Newton nos reconduz a Pitágoras,
e que incessantemente será demonstrado que os corpos celestes são movidos precisamente como os corpos humanos, por inteligências que lhes estão unidas, sem que se saiba como. É o que, entretanto, está prestes a se verificar, sem que haja, em breve, qualquer meio de disputar. Esta doutrina poderá parecer paradoxal, sem dúvida, e mesmo ridícula, porque a opinião ambiente o impõe, mas esperai que a afinidade natural da religião e da ciência se reúna na cabeça de um só homem de gênio. O aparecimento deste homem não poderia estar distante e talvez mesmo ele já exista. Ele será famoso e porá fim ao século XVIII, que dura sempre, porque os séculos intelectuais não se regulam pelo calendário, como os séculos propriamente ditos. Então as opiniões que hoje nos parecem bizarras ou insensatas, serão axiomas, dos quais não será permitido duvidar, e falarão de nossa estupidez atual como falamos da superstição da Idade Média. A força das coisas já obrigou alguns sábios da escola material a fazer concessões, que os aproximam do espírito. E outros, não se podendo impedir de pressentir essa tendência surda de uma opinião poderosa, contra ela tomam precauções que talvez causem sobre os verdadeiros observadores mais impressão que uma resistência direta. Daí a sua atenção escrupulosa em não empregar senão expressões materiais. Só se tratam em seus escritos de leis mecânicas, princípios mecânicos, astronomia, física, etc. Não que eles não sintam maravilhosamente que as teorias materiais absolutamente não contentam a inteligência, porque se algo existe de evidente para o espírito humano não preocupado, é que os movimentos do universo não podem ser explicados apenas pelas leis mecânicas, mas é precisamente porque os sentem que, por assim dizer, põem palavras em guarda contra a verdade. Não querem confessá-lo, mas não se é mais detido senão pelo compromisso ou pelo respeito humano. Os sábios europeus são neste momento espécies de conjurados ou de iniciados, como quiseres chamar, que fizeram da ciência uma espécie de monopólio que não querem absolutamente que se saiba mais que eles ou de modo diferente. Mas essa ciência será incessantemente odiada por uma posteridade iluminada, que acusará justamente os adeptos de hoje por não terem sabido tirar das verdades que Deus lhes havia entregado as mais preciosas consequências para o homem. Então toda a ciência mudará de face, o espírito, longamente destronado, retomará o seu lugar. Será demonstrado que todas as tradições antigas são verdadeiras, que o paganismo inteiro não passa de um sistema de verdades corrompidas e deslocadas, que, por assim dizer, basta limpá-las e repô-las em seu lugar, para as ver brilhar por todos os seus raios. Numa palavra, todas as ideias mudarão, e porque de todos os lados uma multidão de eleitos exclamam concordes, vinde, Senhor, vinde. Por que censurarias esses homens que se lançam nesse futuro majestoso e se glorificam de o adivinhar? Como os poetas que, até nos nossos tempos de fraqueza e de decrepitude, ainda apresentam alguns pálidos clarões do espírito profético. Os homens espirituais por vezes experimentam movimentos de entusiasmo e de inspiração que os transportam para o futuro e lhes permitem pressentir os acontecimentos que o tempo amadureceu ao longe. Lembrai-vos, Senhor Conde, do cumprimento que me dirigistes sobre minha erudição a respeito do número 3. Com efeito, este número se mostra de todos os lados, no mundo físico, como no mundo moral, e nas coisas divinas. Deus falou uma primeira vez aos homens no Monte Sinai e esta revelação foi restringida, por razões que ignoramos, nos estreitos limites de um só povo e de um só país. Após 15 séculos, uma segunda revelação se dirigiu a todos os homens, sem distinção, e é a que desfrutamos. Mas a universalidade de sua ação devia ser ainda infinitamente restrita, pela circunstância de tempos e lugares. 15 séculos a mais deviam escoar-se antes que a América visse a luz e suas vastas regiões ainda encerram uma porção de hordas que selvagens tão estranhas ao grande benefício, que se seria levado a crer que elas deles são excluídas por natureza,
em razão de algum anátema primitivo e inexplicável. Só um grande lama tem mais súditos espirituais que o Papa. Bengala tem 60 milhões de habitantes, a China tem 200, o Japão 25 ou 30. Contemplai esses arquipélagos do grande oceano, que hoje formam a quinta parte do mundo. Vossos missionários sem dúvida fizeram maravilhosos esforços para anunciar o Evangelho em algumas dessas regiões longínquas, mas vedes com que sucesso. Quantas miríades de homens que a Boa Nova jamais atingirá. A cimitarra do filho de Ismael não expulsou o cristianismo inteiramente da África e da Ásia. E em nossa Europa, que espetáculo se oferece ao olho religioso? Contemplai esse quadro lúgubre, juntai à espera dos homens escolhidos e vereis se os iluminados estão errados ao encarar como mais ou menos próximo a uma terceira explosão da onipotente bondade em favor do gênero humano. Eu não terminaria se quisesse juntar todas as provas que se reúnem para justificar esta grande espera. Ainda uma vez, não censureis as pessoas que disto se ocupam e que veem na própria revelação as razões para prever uma revelação da revelação. Se quiserdes, chamai estes homens iluminados, estarei inteiramente de acordo convosco, desde que pronuncieis este nome seriamente. Tudo anuncia, e vossas próprias observações o demonstram. Não sei qual a grande unidade para a qual marchamos a grandes passos. Não podeis, pois, sem vos pôr em contradição convosco, condenar os que de longe saúdam esta unidade, e que tentam, conforme suas forças, penetrar mistérios tão terríveis, sem dúvida, mas ao mesmo tempo tão consoladores para nós. E não dizeis do que tudo está dito, que tudo está revelado e que não nos é permitido esperar nada de novo. Sem dúvida nada nos falta para a salvação, mas, do lado dos conhecimentos divinos, falta-nos muito, e quanto às manifestações futuras, como vedes, tenho 1000 razões para esperar, ao passo que não tendes nenhuma para me provar o contrário. O hebreu que cumpria a lei não estava em segurança de consciência. Eu vos citaria, se preciso fosse, não sei quantas passagens da Bíblia que prometem ao sacrifício judaico e ao trono de Davi uma duração igual à do sol. O judeu, que se prendia à casca, tinha toda a razão, até o acontecimento, de crer no reino temporal do Messias, todavia, enganava-se, como se viu depois. Mas sabemos o que nos aguarda a nós mesmos. Deus estará conosco até a consumação dos séculos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, etc. Muito bem. Pergunto, disso resulta que Deus interdita toda manifestação nova e não lhe é mais permitido nada além do que sabemos. É preciso convir que seria um estranho argumento. De agora em diante, uma nova efusão do Espírito Santo está no rol das coisas mais razoavelmente esperadas. Daí porque é preciso que os pregadores desse novo dom possam citar as Santas Escrituras a todos os povos. Os apóstolos não são tradutores, têm muitas outras ocupações, mas a sociedade bíblica, instrumento cego da providência, prepara as suas diferentes versões, que os verdadeiros enviados explicarão um dia, em virtude de uma missão legítima, nova ou primitiva, não importa, que expulsará a dúvida da cidade de Deus, e é assim que os terríveis inimigos da unidade trabalham para estabelecer. Observação: estas palavras são tanto mais notáveis porque emanam de um homem de mérito incontestável como escritor, e que é tido em grande estima no mundo religioso. Talvez não se tenha visto tudo quanto elas encerram, porquanto são um protesto evidente contra o absolutismo e o estreito exclusivismo de certas doutrinas. Elas denotam no autor uma amplidão de vistas que tocam de leve à independência filosófica. Muitas vezes a ortodoxia se escandaliza por menos. As passagens sublinhadas são bastante explícitas e é supérfluo comentá-las, sobretudo os espíritas compreenderão facilmente o seu alcance. Seria impossível aí não ver a previsão de coisas que hoje se passam e as que o futuro reserva à humanidade. Tamanha a relação dessas palavras com o estado atual e com o que, por todos os lados, anunciam os espíritos.
Comunicação de Giuseppe de Maistre. Sociedade de Paris, 22 de março de 1867. Médium, Sr. Desliens. Pergunta: conforme os pensamentos contidos nos fragmentos cuja leitura acaba de ser feita, pareceis ter sido animado pelo espírito profético, do qual falais e descreveis tão bem. Apenas meio século nos separa da época em que escrevíeis estas linhas notáveis, e já vemos se realizarem as nossas previsões. Talvez não sejam do ponto de vista exclusivo em que então vos colocavam as vossas crenças, mas com certeza tudo nos mostra como iminente em via de realizar-se, a grande revolução moral que pressentistes e que preparam as ideias novas. O que dizeis tem uma relação tão evidente com o Espiritismo, que podemos, com toda a razão, vos considerar como um dos profetas de seu advento. Sem dúvida a providência vos tinha colocado no meio em que, pelo fato mesmo dos vossos princípios, vossas palavras deviam ter mais autoridade. Foram compreendidas por vosso partido? Este ainda as compreende agora. É lícito duvidar. Hoje que podeis encarar as coisas de maneira mais larga e abarcar mais vastos horizontes, ficaríamos satisfeitos em ter a vossa apreciação atual sobre o espírito profético e sobre a parte que deve ter o espiritismo no movimento regenerador. Além disso, ficaríamos muito honrados se, doravante, pudéssemos contar convosco no número dos espíritos bons que querem bem concorrer para nossa instrução. Resposta: senhores, embora não seja a primeira vez que me encontro entre vós, como me introduzi oficialmente hoje, pedirei que aceiteis os meus agradecimentos pelas palavras benevolentes que houvestes por bem pronunciar em minha intenção, e que recebais minhas felicitações pela sinceridade e pelo devotamento que presidem aos vossos trabalhos. O amor da verdade foi o meu único guia, e se em vida fui partidário de uma seita que se aprendeu a julgar com severidade, é que nela acreditava encontrar os elementos, a força de ação necessária para chegar ao conhecimento desta verdade que eu suspeitava. Vi a terra prometida, mas não pude penetrá-la em vida. Mais feliz que eu, senhores, aproveitai o favor que vos é conferido por vossa boa vontade, melhorando o vosso coração e o vosso espírito, e fazendo partilhar de vossa felicidade a todos os vossos irmãos em humanidade, que não oporão à vossa propaganda senão a reserva natural a cada homem posto em face do desconhecido. Como eles, eu teria querido raciocinar vossa crença antes de aceitá-la, mas não a teria odiado, por mais bizarro que fossem seus meios de manifestação, pela simples razão de que poderia prejudicar meus interesses, ou porque me agradasse agir assim. Pudestes vos convencer, eu estava com o clero, adepto da moral do Evangelho, mas não estava com ele como partidário da imutabilidade do ensino e da impossibilidade de novas manifestações da vontade divina. Penetrado das Santas Escrituras, que reli e comentei, a letra e o espírito me faziam prever o acontecimento novo. Agradeço a Deus, porque era feliz em esperança, porque sentia intuitivamente que participaria da felicidade de conhecer as novas verdades, onde quer que eu estivesse, por meus irmãos em humanidade que viriam se dissiparem as trevas da ignorância e do erro, diante de uma evidência irrecusável. O espírito profético abrasa o mundo inteiro com seus eflúvios regeneradores. Na Europa, como na América, na Ásia, em toda parte, entre os católicos como entre os muçulmanos, em todos os países, em todos os climas, em todas as seitas religiosas, a nova revelação se infiltra, com a criança que nasce, com o jovem que se desenvolve, com o velho que se vai. Uns chegam com os materiais necessários para a edificação da obra, os outros aspiram a um mundo que lhes revelará os mistérios que pressentem. E se a perseguição moral vos dobra sob o seu jugo, se o interesse material, a posição social detém alguns dos filhos do espírito em sua marcha ascendente, estes serão os mártires do pensamento, cujos suores intelectuais fecundarão o ensino e prepararão as gerações do futuro para uma vida nova.
Na França o espiritismo se manifesta sob outro nome que na Ásia. Tem agentes nas diferentes tendências da religião católica, como as tem entre os sectários da religião muçulmana. Lá a revelação, num grau inferior de desenvolvimento, e afogada no sangue, mas nem por isso deixa de prosseguir a sua marcha, e suas ramificações cercam o mundo numa vasta rede, cujas malhas vão se apertando à medida que o elemento regenerador mais se descobre. Católicos e protestantes buscam fazer penetrar a nova crença entre os filhos do Islã, mas encontram obstáculos intransponíveis e pouquíssimos adeptos vêm colocar-se sob sua bandeira. O espírito profético aí tomou outra forma, assimilou sua linguagem, suas instruções, as formas materiais e os pensamentos íntimos daqueles a quem se dirigia. Bendizei a providência, que vê melhor que vós como e porque ela deve trazer o movimento que impele os mundos para o infinito. A aspiração a novos conhecimentos está no ar que se respira, no livro que se escreve, no quadro que se pinta. A ideia se imprime no mármore do escultor, como sob a pena do historiador, e aquele que muito se admirasse de ser colocado entre os espíritas, é um instrumento do Todo-Poderoso para a edificação do espiritismo. Interrompa esta comunicação, que se torna fatigante para o médium, que não está habituado ao meu influxo fluídico. Continuá-la-ei de outra vez, e virei, já que tal é o vosso desejo, trazer minha parte de ação aos vossos trabalhos, pois não mais me contento de a eles assistir, testemunho invisível ou inspirador desconhecido, como já tenho sido muitas vezes. J. de Maistre. Dissertação Espírita. Missão da Mulher. Lyon, 6 de julho de 1866. Grupo da Senhora do Card, Médium, Senhora B. Cada dia os acontecimentos da vida vos trazem ensinamentos susceptíveis de vos servir de exemplo e, contudo, passais sem os compreender, sem tirar uma dedução útil das circunstâncias que os provocaram. Entretanto, nesta união íntima da terra e do espaço, dos espíritos livres e dos espíritos cativos, ligados à realização de sua tarefa, há desses exemplos, cuja lembrança deve perpetuar-se entre vós, é a paz proposta na guerra. Uma mulher, cuja posição social atrai todos os olhares, vai-se, humilde irmã de caridade, levar a todos a consolação de sua palavra, a afeição de seu coração, a carícia de seus olhos. Ela é imperatriz, sobre sua fronte brilha a coroa de diamantes, mas ela esquece a sua posição, esquece o perigo para correr ao meio do sofrimento e dizer a todos, consolai-vos, eis-me aqui. Não sofrais mais, eu vos falo, não vos inquieteis, eu tomarei conta de vossos órfãos. O perigo é iminente, o contágio está no ar e, contudo, ela passa, calma e radiosa, em meio a estes leitos, onde jaz a dor. Nada calculou, nada temeu, foi aonde a chamava o coração, como a brisa vai refrescar as flores murchas e endireitar suas frágeis hastes. Este exemplo de devotamento e de abnegação, quando os esplendores da vida deveriam engendrar orgulho e egoísmo, por certo é um estimulante para as mulheres que sentem vibrar em si essa delicadeza de sentimento que Deus lhes deu para cumprir sua tarefa, porque elas estão encarregadas principalmente de espalhar a consolação e, sobretudo, a conciliação. Não tem a graça e o sorriso, o encanto da voz e a doçura da alma. É a elas que Deus confia os primeiros passos de seus filhos. Ele as escolheu como as nutrizes das meigas criaturas do que vão nascer. Este espírito rebelde e orgulhoso, cuja existência será uma luta constante contra a desgraça, não lhes vem pedir que lhe inculque ideias diferentes das que traz ao nascer. É para elas que estende suas mãozinhas, sua voz, outrora rude, e seus acentos, que vibravam como cobre, se abrandaram como um doce eco, quando disser, mamãe. E a mulher que lhe implora, esse doce querubim, que vem aprender a ler no livro da ciência, é para lhe agradar que fará todos os esforços para se instruir e tornar-se útil à humanidade. E ainda para ela que lhe estende as mãos, esse jovem que se transviou na estrada e quer voltar ao bem,
não ousaria implorar a seu pai, cuja cólera receia, mas sua mãe, tão doce e tão generosa, não terá para ele senão esquecimento e perdão. Não são elas as flores animadas da vida, os devotamentos inalteráveis, essas almas que Deus criou mulheres? Atraem e encantam. Chamam-nas à tentação, mas deviam chamá-las à lembrança, porque sua imagem fica gravada em caracteres indeléveis no coração de seus filhos, quando não mais existem. Não é no presente que são apreciadas, mas no passado, quando a morte as restituiu a Deus. Então seus filhos as buscam no espaço, como o marinheiro busca a estrela que o deve conduzir ao porto. Elas são a esfera de atração, a bússola do espírito que ficou na terra e que espera encontrá-las no céu. São ainda a mão que conduz e sustenta, a alma que inspira e a voz que perdoa, e, assim como for um anjo do lar terreno, elas se tornam o anjo consolador que ensina a orar. Ó, vós que tendes sido oprimidas na terra, mulheres que sois tidas como escravas do homem, porque vos submetestes à sua dominação, vosso reino não é deste mundo. Contentai-vos, pois, com a sorte que vos está reservada, continuai a vossa tarefa, ficai como medianeiras entre o homem e Deus, e compreendei bem a influência de vossa intervenção. Este é um espírito ardente, impetuoso, o sangue lhe ferve nas veias, vai se exaltar, será injusto, mas Deus pôs a doçura em vossos olhos, a carícia em vossa voz, olhai-o, falai-lhe, a cólera se apaziguará e a injustiça será afastada. Talvez tenhais sofrido, mas tereis poupado uma falta ao vosso companheiro de jornada e vossa tarefa foi cumprida. Aquele ainda infeliz, sofre, a fortuna o abandona, julga-se um pária. Mas aí há um devotamento à prova, uma abnegação constante para levantar esse moral abatido, para restituir a esse espírito a esperança que o havia abandonado. Mulheres, sois as companheiras inseparáveis do homem, com ele formais uma cadeia indissolúvel que a desgraça não pode romper, que a ingratidão não deve manchar, e não poderia quebrar-se, porque o próprio Deus a formou e, embora às vezes tenhais na alma essas preocupações sombrias, que acompanham a luta, contudo rejubilai-vos, porque nesse imenso trabalho de harmonia terrestre, Deus vos deu a mais bela parte. Coragem, pois. Ó vós que viveis humildemente, trabalhando pela vossa melhora íntima, Deus vos sorri, porque vos deu essa amenidade que caracteriza a mulher. Sejam imperatrizes, irmãs de caridade, humildes trabalhadoras ou doces mães de família, estão todas envolvidas na mesma bandeira, e trazem escrito na fronte e no coração estas duas palavras mágicas, que enchem a eternidade, amor e caridade. Carita. Ano 10, maio de 1867, número 5. Dissertações Espíritas. A Vida Espiritual. Grupo Lamperiere, 9 de janeiro de 1867. Médium, Sr. Delane. Estou aqui, feliz por vir saudar-vos, encorajar-vos e vos dizer, irmãos, Deus vos cumula de benefícios, permitindo-vos nestes tempos de incredulidade que respireis a plenos pulmões o ar da vida espiritual, que sopra com vigor através das massas compactas. Crede em vosso antigo associado, crede em vosso amigo íntimo, vosso irmão pelo coração, pelo pensamento e pela fé. Crede nas verdades ensinadas, elas são tão seguras quanto lógicas. Crede em mim que, há alguns dias, me contentava, como vós, em crer e esperar, ao passo que hoje a doce ficção é para mim uma imensa e profunda verdade. Toco, vejo, existo, possuo, portanto, esta vida é real. Analiso minhas impressões de hoje e as comparo com as ainda recentes, da véspera. Não só me é permitido comparar, sintetizar, avaliar minhas ações, meus pensamentos, minhas reflexões, julgá-las pelo critério do bom senso, mas as vejo, as sinto, sou testemunha ocular, sou a coisa realizada. Não são mais consoladoras hipóteses, sonhos dourados, esperanças, é mais que uma certeza moral,
É o fato real, palpável, o fato material que se toca, que vos toma sob sua forma tangível, e que nos diz, isto é, aqui tudo respira calma, sabedoria, felicidade, tudo harmonia, tudo diz, eis o sumo do senso íntimo, não mais quimeras, falsas alegrias, temores pueris, falsa vergonha, dúvidas, angústias, perjúrios, nada desse cortejo vil de fabulosas dores, de erros grosseiros, como se vê diariamente na terra. Aqui se é penetrado de uma quietude inefável, admira-se, ora-se, adora-se, rendem-se ações de graça ao sublime autor de tantos benefícios, estuda-se e se entrevê em todas as potências infinitas, vê-se o movimento das leis que regem a natureza. Cada obra tem uma finalidade, que conduz ao amor, diapasão da harmonia geral. Vê-se o progresso progredir a todas as transformações físicas e morais, porque o progresso é infinito como Deus, que o criou. Tudo é compreensível, nada de abstrações, toca-se com o dedo e a razão porquê das coisas humanas. As legiões espirituais adiantadas só têm um objetivo, o de se tornarem úteis a seus irmãos atrasados, para os elevar para elas. Trabalhai, pois, sem cessar, conforme vossas forças, meus bons irmãos, para vos melhorardes e serdes úteis aos vossos semelhantes. Não só fareis dar um passo à doutrina que é vossa alegria, mas tereis contribuído poderosamente ao progresso do vosso planeta, a exemplo do grande legislador cristão. Sereis homens, homens de amor, e concorrereis para implantar o reino de Deus sobre a terra. Aquele que é ainda e mais que nunca vosso condiscípulo. Leclerc. Observação: tal é, com efeito, o caráter da vida espiritual, mas seria um erro crer que basta ser espírito para encarar deste ponto de vista. Dá-se com o mundo espiritual o que sucede com o mundo corporal. Para apreciar as coisas de uma ordem elevada, é necessário um desenvolvimento intelectual e moral que não é peculiar senão aos espíritos adiantados. Os espíritos atrasados são estranhos ao que se passa nas altas esferas espirituais, como eram na terra naquilo que constitui a admiração dos homens esclarecidos, porque não o podem compreender. Como seu pensamento circunscrito no horizonte ilimitado não pode abarcar o infinito, não podem ter os prazeres que resultam do alargamento da esfera de atividade espiritual. A soma de felicidade, no mundo dos espíritos, aí está, pois, pela força das coisas, em razão do desenvolvimento do senso moral, de onde resulta que, trabalhando na terra por nosso melhoramento e nossa instrução, aumentamos as fontes de felicidade para a vida futura. Para um materialista, o trabalho só tem um resultado limitado à vida presente, que pode acabar de um instante para outro. O espírita, ao contrário, sabe que nada do que adquire, mesmo a última hora, é uma pura perda, e que todo progresso realizado lhe será proveitoso. As profundas considerações de nosso antigo colega, Sr. Leclerc, sobre a vida espiritual, são, pois, uma prova de seu adiantamento na hierarquia dos espíritos, pelo que o felicitamos. Provas terrestres dos homens em missão. Douai, 8 de março de 1867, Médium, Sra. M. É preciso, meus filhos, que o sangue depure a terra, terrível luta, ainda mais horrível pelo esplendor da civilização em cujo meio ela arrebenta. Que, Senhor, quando tudo se prepara para apertar os laços dos povos de um extremo a outro do mundo, quando na aurora da fraternidade material se veem as linhas de demarcação de raças, costumes e linguagem tenderem para a unidade, chega a guerra com seu cortejo de ruínas, de incêndios, de profundas divisões, de ódios religiosos. Sim, tudo isto porque nada em nosso progresso foi segundo o Espírito de Deus, porque vossos laços não foram apertados nem pela bondade, nem pela lealdade, mas apenas pelo interesse, porque não é a verdadeira caridade que impõe silêncio aos ódios religiosos, mas a indiferença, porque as barreiras não foram diminuídas em vossas fronteiras pelo amor de todos, mas pelos cálculos mercantis,
Enfim, porque as vistas são humanas e instintivas, e não espirituais e caridosas, porque os governantes só buscam os seus proveitos, e cada um, entre os povos, faz outro tanto. Sublime desinteresse de Jesus e de seus apóstolos, onde estás? Ficais tristes, meus filhos, quando algumas vezes pensais na rude missão desses espíritos sublimes, que vêm levantar a coragem da humanidade e morrer na tarefa, depois de ter esvaziado o cálice amargo das ingratidões humanas. Gemeis por ver que o Senhor, que os enviou, parece abandoná-los no momento em que sua proteção parece mais necessária. Não vos falaram das provas que sofrem os espíritos elevados no momento de transpor um degrau mais alto na iniciativa espiritual? Não vos disseram que cada grau da hierarquia celeste se compra pelo mérito, pelo devotamento, como entre vós, no exército, pelo sangue derramado e pelos serviços prestados? Pois bem, é o caso em que se encontram os Messias nesta terra de dores. São sustentados enquanto dura sua obra humanitária, enquanto trabalham pelo homem e para Deus, mas, quando só eles estão em jogo, quando sua prova se torna individual, o socorro visível se afasta, a luta se mostra áspera e rude quando um homem deve sofrê-la. Eis a explicação desse aparente abandono, que vos aflige na vida dos missionários de todos os graus de vossa humanidade. Não penseis que Deus abandone jamais a sua criatura por capricho ou impotência, não, mas no interesse de seu adiantamento ele a deixa às suas próprias forças, ao completo emprego de seu livre-arbítrio. Cura d'Ars. O gênio. Douai, 13 de março de 1867, Médium, Sra. M. P. O gênio é conferido a cada espírito conforme a sua conquista, ou segundo uma lei divina, em relação com as necessidades de um povo ou da humanidade. Resp. O gênio, caros filhos, e a irradiação das conquistas anteriores. Essa irradiação é o estado do espírito no desprendimento ou nas encarnações superiores. Há, pois, duas distinções a fazer. O gênio mais comum entre vós é simplesmente o estado de um espírito, do qual uma ou duas faculdades ficaram desvendadas e em estado de agir livremente, recebeu um corpo que permite sua expansão na plenitude adquirida. A outra espécie de gênio é o espírito que vem dos mundos felizes e adiantados, onde a aquisição é universal sobre todos os pontos, onde todas as faculdades da alma chegaram a um grau eminente, desconhecido na Terra. Estas espécies de gênio se distinguem dos primeiros por uma aptidão excepcional para todos os talentos, para todos os estudos. Concebem todas as coisas por uma intuição segura, e que confunde a ciência ensinada pelos mais sábios. Distinguem-se em bondade, em grandeza de alma, em verdadeira nobreza, em obras excelentes. São faróis, iniciadores, exemplos. São homens de outras terras, vindos para fazer resplandecer a luz do alto num mundo obscuro, assim como se enviam entre os bárbaros, para os instruir, alguns sábios de uma capital civilizada. Tais foram entre vós os homens que, em diversas épocas, fizeram avançar a humanidade, os sábios que alargaram os limites dos conhecimentos e dissiparam as trevas da ignorância. Vieram e pressentiram o destino terrestre, por mais longe que estivessem da realização deste destino. Todos lançaram os fundamentos de alguma ciência, ou foram seu ponto culminante. O gênio não é, pois, gratuito e não está subordinado a uma lei, sai do próprio homem de seus antecedentes. Refleti que os antecedentes são todo o homem. O criminoso é por seus antecedentes, o homem de mérito, o homem de gênio superior pela mesma causa. Nem tudo é velado na encarnação a ponto de nada transparecer de nosso ser anterior. A inteligência e a bondade são luzes muito vivas, focos muito ardentes para que a vida terrena os reduza à obscuridade. As provas a sofrer bem podem velar, atenuar algumas de nossas faculdades, adormecê-las, mas se tiverem chegado a um alto grau, o espírito não pode perder inteiramente a sua posse e exercício,
Tem em si a segurança de que os mantém sempre à sua disposição, muitas vezes mesmo não pode consentirem delas se privar. Eis o que causa as vidas tão dolorosas de certos homens adiantados, que preferiam sofrer por suas altas faculdades a deixar que estas se apagassem por algum tempo. Sim, todos nós somos pela esperança, e alguns pela lembrança, cidadãos dessas altas esferas celestes.